Você veja, o Brasil teve um dos maiores filósofos do universo, que foi Mário Ferreira dos Santos. Né? Se você pegar toda aquela putada da USP, o que eles tinham que fazer? Vocês tinham que dedicar a sua vida à obra do Mário Ferreira. Como gerações de estudantes alemães, de primeiríssimo, o próprio Martin Heidegger, né, dedicou a obra de Edmundo Husserl. O Mário é maior do que Edmundo Husserl. Agora, vocês não são capazes de perceber isso. Por quê? Porque a obra está mal editada, mal publicada. E vocês ligam para a capa de livro, vocês não leem o livro, só vê a capa não está bonita, vocês não aprovam. Entendeu? Então, se houvesse um pingo de consciência nesses professores da USP, seria uma geração inteira dedicada à obra do Mário. Mas no Brasil não. Eu não vou ficar trabalhando para a fama do outro, eu quero eu ser, né, me projetar como filósofo. Não saiu filósofo nenhum da USP, meu Deus do céu. Vai dizer que Marlene Chauí é filósofa, Emir Sader é filósofo, vocês estão brincando comigo? Olha, vão à merda, porra. Quer dizer que se tivessem se dedicado à obra do Mário, tá certo? Então teriam um lugar de dignidade na filosofia universal, como os grandes assistentes de Husserl, como Eugen Fink, né, o padre Van Breda, tal, são pessoas muitíssimo respeitadas no universo acadêmico mundial, graças ao trabalho que fizeram em cima dos textos de Edmundo Husserl. Agora no Brasil não, eu não vou, né, confessar que o outro é mais inteligente que eu, que ele é melhor que eu. Não, no Brasil todo mundo é gênio, vocês não sabem? O Tiririca é gênio, o Lula é gênio, a Dilma é gênio, porra. O Arnaldo Jabor é gênio, o Chico Buarque é gênio. Então é por isso que esta merda não vai para frente, tá entendendo? Nós temos atrás de nós o Mário Ferreira dos Santos. O Mário Ferreira dos Santos é um dos 2 ou 3 maiores filósofos do século XX, se não o maior de todos. Né? Com uma obra assim, oceânica e imensurável. Eu digo assim, o Mário é um monstro, eu digo, o Mário é o incrível Hulk da filosofia, tá entendendo? Um treco que ninguém sabe o que é tão grande que não cabe. Né? Então nós temos alguma retaguarda, então temos, de certo modo, um ponto de partida para as nossas discussões. Tão mal editados, rapaz, do seguinte tipo: os predicáveis de Aristóteles são 4, primeiro, segundo e terceiro. Toda hora tem isso nos livros dele. Aquilo foi editado assim, nas coxas, ele editava, aqueles gravadores de fita, e daí a mulher dele não entendia uma palavra que ele estava falando, ela transcrevia tudo, e o pessoal imprimia assim. O horror tem que refazer. Você tem que ter uma equipe de filólogos estudando aquilo e fazer o que eles chamam de reconstituição conceitual. Você tem palavras faltantes, por exemplo, né? Pontuação faltante, essa coisa você tem que preencher e tem que explicar, tem que fazer edição crítica com a nota de rodapé, remetendo um texto aos outros, para o pessoal perceber a coerência do pensamento dele. Eu fiz isso aí no livro A Sabedoria da Lei, que eu botei mais de uma centena de notas de rodapé lá, né? Reconstituindo o texto na medida do possível. Mas tinha que fazer isso com a obra inteira, e não simplesmente pegar as edições e imprimir. Não pode fazer isso. Aquilo não são livros, considera aquilo manuscritos. São originais, ainda não trabalhados. Rascunho, aquilo é um rascunho. Agora, o Marco brasileiro, todos os maiores filósofos do século no mundo inteiro, você não encontra um país que tem um homem dessa estatura. O trabalho que ele fez, olha, é imensurável, é de um valor imensurável. Então, dar a ele uma edição condigna é obrigação. Mas só quem fez o esforcinho para isso até hoje fui eu. Porque o brasileiro é o seguinte: quando ele vê uma obra maravilhosa, ele esconde. Sabe por quê? Porque quem fez não foi ele. Esconder. Sabe? Admirar, não tem essa devoção pela grandeza, que eu, felizmente, eu tenho, você está entendendo? Eu sei admirar. Então, veja, essa necessidade de amesquinhar e de diminuir os grandes homens e os grandes valores é uma tentação demoníaca do ser humano. Que ele sabe que é um medíocre, ele sabe que não é nada, ele quer que tudo esteja na altura dele. Não admite que ninguém esteja acima dele. Depois, se você me pergunta, né, quem é o maior pensador do Brasil? É você? Fala, não, Mário Ferreira dos Santos. Eu não posso competir com o Mário, jamais, nem quero. Eu só posso aprender com ele. Eu adoro o Mário Ferreira. Tudo que eu aprendi com ele. E o que eu não aprendi ainda vou aprender. Tá certo?
Então, a admiração é uma coisa fundamental. Thomas Mann, uma vez convidado a dar um conselho à juventude alemã, ele disse: não percam jamais o sentido da veneração. Ele não está falando da adoração, que é só para Deus. Mas veneração é para valores, para homens de valor. Não é isso? Para você acabar com esse ensino de filosofia no país, basta uns poucos anos. Basta você apagar, às vezes, num detalhezinho, você apaga um monte junto com ele. Você vê, quando, na história da nossa autoconsciência nacional, né, o pessoal apagou, por exemplo, o Mário Ferreira dos Santos, eles apagaram tudo junto. Porque é necessário, vamos dizer, que a sua consciência histórica do que está se passando acompanhe o que está efetivamente se passando. E não, vamos dizer, um modelito inventado que você já fechou e você acredita que as coisas são assim, assado. Quando você observa as considerações sobre a história da filosofia no Brasil, né, que se trocavam como figurinhas ali na USP, né, no tempo do João Cruz Costa, ou do Paulo, agora esqueci o nome do sujeito que escreveu, o Departamento Francês do Ultramar, Paulo, não sei o quê, professor da USP, escreveu um livro, um Departamento Francês do Ultramar, sobre a Faculdade de Filosofia da USP. Né, ou as discussões no próprio Instituto Brasileiro de Filosofia, né, e você vê que tudo aquilo estava ignorando o maior filósofo presente. Você vê que o negócio chegou num nível de alienação total. Eles estão falando de um país que não existe, porque no Brasil de verdade havia lá o Mário Ferreira dos Santos. Tá certo? Então, ele era a única coisa que estava acontecendo, e o que eles estavam discutindo era o que não estava acontecendo. Então, esta ignorância, ela é a história do pensamento brasileiro, na verdade. Porque você tem a história do que estava efetivamente acontecendo, mas você tem a história do que as pessoas imaginavam que estava acontecendo. Agora, isso que elas imaginavam era um acontecimento em si mesmo, quer dizer, a ignorância era uma realidade. Tá certo? Então você tem ali um contraste, quer dizer, você tem um tremendo filósofo, né? Um filósofo de alcance universal, criando ali uma obra, ao mesmo tempo em que tinha um bando de ignorantes discutindo outra coisa, né? E falando de um país que na verdade só existia na mente deles. Então, veja, a história não é nem só a história do Mário Ferreira, nem só a história dos outros ignorantes, mas desse contraste, desse drama. É um drama inconsciente, na verdade, né? Se você pegar filosoficamente, diz, bom, eu acho que eu não sou um filósofo muito ruim, mas eu não acho que eu sou um filósofo de envergadura universal como Mário Ferreira dos Santos. Então, eu sei onde eu estou. Eu adotei como divisa a frase do Dom Quixote: eu sei quem sou. Eu sei os meus méritos, meus defeitos, minhas forças e minhas limitações. Então você não precisa me dizer. Eu sei tudo a esse respeito. Eu sou especialista em Olavo de Carvalho, né? Eu sou o único sujeito que leu todas as obras do Olavo de Carvalho. Eu conheço tudo de trás para frente. Então, eu sei quem sou. Não precisa me dizer meus defeitos, minhas qualidades, eu sei tudo. Mas a pessoa não tem isso, então elas caem na síndrome de Dunning-Kruger. O sujeito não sabe avaliar nem a si mesmo, nem os outros. Isso no Brasil é endêmico.